senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Vamos falar de 2 assuntos importantes agora. A saúde de Jair Messias Bolsonaro, que uma pessoa foi visitar ele agora há pouco. Vocês me perguntam, né, sempre, e a gente tem que trazer para vocês as informações, né. E também a confusão ali entre Tarcísio e Eduardo Bolsonaro, hein. O Tarcísio, né, pessoal, ele foi lá no Supremo pedir desculpas, né. Almoçou com Gilmar Mendes, pediu desculpas a Moraes, porque chamou ele de tirano, né. Então o Tarcísio, ele é um cara o seguinte, ele fala quando ele tá com, um evento, ele fala aquilo que a direita gosta, ele sabe o que que a direita quer, mas no seu íntimo, no seu particular, ele é do sistema, ele fica, correndo atrás dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E é isso mesmo, Tarcísio, tô falando de você mesmo. É isso mesmo, tô falando de você. Você fez assim um monte de vezes, Tarcísio, né? Um monte de vezes. Você sabe que eu tô falando a verdade, né? Vamos falar primeiro do Bolsonaro, depois a gente vai falar dessa confusão aí. Bolsonaro está abatido, diz Fraga, após visitar Jair Messias Bolsonaro. O deputado foi lá visitar ele. Quem é Fraga? É esse deputado aí, ó. Tá? Que vocês estão vendo. Tá aí, ó. O deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, visitou Bolsonaro. Foi hoje, olha aí, ó. Que cumpre prisão domiciliar em sua casa, né? Tá. O deputado chegou ao local por volta das 2 horas da tarde. Ficou por cerca de 50 minutos. Após o encontro, o deputado afirmou que foi uma visita entre amigos. Abro aspas. Uma visita de amigos. Um amigo de 43 anos. É evidente que ele se encontra abatido em virtude dessa punição injusta. A gente vai esperar o final, mas nós nem falamos sobre política. De acordo com o deputado, o presidente não falou sobre recursos apresentados, apenas afirmou que os advogados estão cuidando do assunto. Sobre a possibilidade de ir para a prisão, o deputado afirmou que o ex-presidente está consciente. O que tinham que fazer comigo já fizeram. O que podem fazer mais? O que pode fazer mais, segundo ele, disse Bolsonaro. Esse é o primeiro encontro dele desde que a prisão domiciliar. Né? Amigo de longa data, Fraga chegou a se manifestar no dia do decreto da prisão de Bolsonaro. Em suas mídias sociais, ele afirmou que Bolsonaro é a maior voz da direita brasileira e que a prisão se trata de uma perseguição. A perseguição política ultrapassou todos os limites, enquanto verdadeiros corruptos estão soltos. Quem ousou enfrentar o sistema está sendo silenciado. Força, capitão. Tá? O ministro autorizou visitas dos seguintes aliados nos próximos dias. O ex-piloto da Fórmula 1, Nelsinho Piquet, no dia 5 de novembro, amanhã. O jornalista, o Pitoli, né? No dia 6, depois de amanhã, né? Pitoli, então, vai visitar Jair Messias Bolsonaro, né? Que ele falou assim que está ciente da possível prisão, não é isso? Uma possível prisão. Rapaz. Nós temos até aqui uma fala do sobre a possível prisão, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui a possível prisão. E já já eu falo para vocês sobre o Eduardo e o Tarcísio. Vamos lá.
Olha lá. Desse grupo que armou, de acordo com a justiça, diversas formas de golpe de Estado. E a expectativa é que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja, enfim, tem a expectativa de se entender onde que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumprirá a pena, né? Se na Papuda, no presídio de segurança máxima aqui em Brasília, se em alguma unidade da Justiça militar, né, Nick? Eu tinha me despedido porque eu achei que já tinha terminado, mas a Nicole voltou. É isso, né, Nick? Tem essa expectativa aí de saber onde que o ex-presidente vai cumprir a sua pena. Isso, Nath. E o Paulo Capelli, nosso colunista aqui do Metrópolis, conversou com alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro que disseram que acreditam aí que o ex-presidente deva ir para Papuda nas próximas semanas, né? Lembrando aí, como você falou, sexta-feira aí tem o julgamento dos recursos, né? Da pena imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o que o Paulo Capelli conversou com esses aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, para eles, os ministros do Supremo Tribunal Federal veem essa ida do ex-presidente Jair Bolsonaro à Papuda como uma forma de símbolo à trama golpista e também uma forma de humilhar e desgastar mais ainda a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eles também acreditam que o ex-presidente deve passar pouco tempo na Papuda, deve passar aí alguns dias ou semanas por conta da sua saúde, né? A gente relembra aí que desde 2018, quando o ex-presidente sofreu uma facada, ele passou aí por 9 cirurgias e diversas idas ao hospital. Desde que ele teve a prisão domiciliar decretada, lá em 4 de agosto, ele foi pelo menos 3 vezes ao hospital. Bom, tudo que ela está falando, eu já falei para vocês, não é isso? Que ele será conduzido, isso aí é certo, né? É certo. E que ele vai ficar pouco tempo, é certo também. Beleza? Então tudo, você que me segue aqui sabe exatamente que eu nunca escondi isso de vocês. Ah, que ele não vai, eu nunca falei isso aqui. Eu falei, ele vai ficar pouco tempo e volta e vai ter a sua prisão domiciliar. É isso? Era isso que o Moraes queria. Vamos falar agora do Eduardo. Vamos falar? Do Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio, que o bicho começou a pegar, né? O bicho começou a pegar. E ele fala também do Senado, né? Do Senado também. Vamos lá. Vamos lá. Ele tá falando aqui também. Vamos ver o que ele tá falando aqui? O Eduardo Bolsonaro. Vamos ver aqui. Vamos lá, Eduardo. Fala para nós aí. O STF antecipa o meu julgamento com a acusação de coação. Primeiro, isso é algo sem pé nem cabeça. Eu não tenho nada à minha mão que possa pressionar os ministros do STF. Eles falam que a sanção poderia ser um meio de coação. Eu não tenho caneta nem poder para assinar nada disso, então é um instrumento que não está à minha disposição. E tampouco trata-se de um instrumento ilícito, porque é a lei Magnitsky, uma lei norte-americana. Então, né, isso daí é óbvio que é parte de uma construção para me tirar do tabuleiro político de qualquer maneira de 2026, para tentar enfraquecer o nome Bolsonaro e achar que assim eles vão enterrar o movimento político. Não irão. Apenas reforçam, né, tudo aquilo que a gente sempre fala, da lawfare, da perseguição, e esse canhão vai se voltar contra todos aqueles que Moraes e os seus comparsas a se identificarem como inimigos, permitindo que só uma direita permitida possa configurar nesse tabuleiro político brasileiro. A minha resposta é simples. Eu já contava com isso. Eu sei que o Moraes, que inclusive é o relator desse caso, aliás, é o relator de tudo que se refere à minha família e à direita, né, ele sempre vai dobrar a aposta. Eu, do lado de cá, podem ter certeza, me mantenho firme e forte, convicto de que estou fazendo certo. Porque a liberdade sempre é prioridade. Um abraço. Tá aí. E vamos falar então sobre o Tarcísio? Vamos que ele falou aqui sobre o Tarcísio também e 26. É importante a gente trazer isso para vocês, tá? Vamos lá, eu tenho aqui a fala, ele deu uma entrevista para o Metrópolis. Ele diz: quem vai ser o candidato? Eu não sei, mas eu também vejo vitória na derrota. Se eu conseguir uma candidatura, se me deixarem concorrer, seria uma candidatura competitiva. Várias pesquisas
dão conta disso, ainda que de maneira arriscada, opostassemos e eu viesse a perder. Ainda assim seria um êxito. Êxito de manter acesa a chama da direita e etc e tal. A declaração vai ao encontro de manifestações recentes do parlamentar. Dias atrás, Eduardo Bolsonaro afirmou em entrevista ao repórter Paulo Capelli que conversa com outras siglas e deixou em aberto a possibilidade de concorrer ao Planalto. O Eduardo tem dobrado a aposta após embates com o próprio presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e Tarcísio de Freitas, a quem voltou a atacar. Eduardo disse no podcast que existe um projeto que quer enterrar o Bolsonaro e o bolsonarismo para colocar um candidato que seja pintado de direita. E citou o nome direto do Tarcísio. Passaram a apresentar o Tarcísio como sendo um candidato. Sendo esse candidato. Tenho algumas diferenças de visão política com o governador Tarcísio, segundo ele. Não está na mesma prateleira de petista, mas também não o coloco na mesma prateleira que eu. Olha o que ele fala, hein? Que o Tarcísio não está na prateleira de PT, mas também não está na prateleira da direita. Ele fica meio aqui no meio, ó. Dentro do jogo político. Ele acha que já tem todos os votos da direita e busca apoiar o centro e até, por vezes, uma brecha com a esquerda. Olha aí, ó. Ele não tem nenhum secretário conservador bolsonarista. O Tarcísio sendo eleito é uma vitória da direita? Pergunta ele. Não é. Quando ele fala de secretário aqui, o Tarcísio, pessoal, tem secretário lá de PSOL, de PSD, né? Inclusive já pediram para demitir já o secretário lá do PSOL e ele não demite. O Tarcísio não demite. Não adianta dizer que é competente, não sei o quê, papapá, aquelas histórias todas. E ele falou que não, né? Não adianta. E a polêmica, pessoal, envolvendo aí o Lula, que está pensando em dar assistência às famílias dos policiais? Não. Dos 100 e pouco que foram abatidos. Ué, Marcelo, mas você tá falando sério? Sério. A direita fez uma vaquinha, né? Para as viúvas, 4 viúvas. Acho que deu 1 milhão, né? 250 mil para cada uma. Tá, mais do que merecido. O Lula, eu acho que ele quis, né? Ficou com inveja, ele está vendo a possibilidade de também ajudar as 100 e tantas famílias que perderam os seus entes queridos deles, né? Entes queridos deles, né? Não nosso, né? Então, para você ver onde nós chegamos, né? Você vê onde nós chegamos. Digamos que tem ali um pedido de socorro e tem um policial e tem um bandido, né? E tem um bandido. Aí a direita vai socorrer o policial e o Lula corre para socorrer o bandido, né? Vamos dizer que é mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Não é fácil não, né? Não é fácil não. Mas ele tá olhando também aqui, pessoal, tá? O Lula tá olhando o Palácio do Planalto, no entanto, ele vê isso com cautela, tá? Para não passar uma imagem de que o governo possa ter algum tipo o Palácio, no entanto, vê com cautela um maior envolvimento do governo federal nessa questão, ao receio de que a iniciativa faça opinião pública associar a administração Lula com os vermelhinhos lá, né? Mas as pessoas já fazem isso o tempo todo, né? A gente vê as postagens aí o tempo todo das pessoas compartilhando, né?
Veja, ele está analisando, né, se vai mesmo aí ajudar, se não vai, né, as famílias, né, tudo é voto, lembra que eu falei para você? O governo não se preocupa, pessoal, com o 8 de janeiro. Eu te garanto uma coisa aqui, eu falo categoricamente para você, se fizesse uma pesquisa hoje e 80% da população apoiasse a anistia, eu duvido se ela não passava na próxima semana. O governo, pessoal, ele trabalha de acordo com a opinião pública, tá bom? Opinião pública. O governo tem a convicção dele, mas o governo também, várias decisões, muitas vezes volta atrás. A história do Pix mesmo, né? Lembra? O Nicolas fez aquele vídeo, papapá, o governo voltou atrás. Então, muita coisa, a opinião pública diz muita coisa, né? Muita coisa. Então, meus queridos, a situação é braba. Eu quero te perguntar, e aí, o Eduardo tá certo ou o Eduardo tá errado? Falando que o Tarcísio é do sistema. Tarcísio é um direita enfeitado? Eita, será que é, gente? Pessoal, temos também a informação lá de Santa Catarina, que tá dando o que falar, né, pessoal? O PP, é o partido do Amin, que é senador, ele sustenta a candidatura de Amin ao Senado, né? E diz para, né? E pressiona o PL para cumprir acordo em Santa Catarina. Eu não sei que acordo é esse, né? Uma vaga talvez seria de Bolsonaro, a outra do governador. O governador já chamou a Carol de minha senadora. O Amin, se quiser vir, vai ter que vir sem o apoio de Bolsonaro, hein? Eu acho. Porque aí 3, né, pessoal? Vai ter 3. Quero dar um recado ao senhor Amin. Você sabe que a Carol tá na frente. E o Carlos também. Você, Amin, tem 8%. Você vai entrar nessa jogada aí, vai atrapalhar os dois lá. E se você colocar algum PT aí, porque pode atrapalhar o petista entrar aí numa vaga, depois você não ganha nunca mais. Tá? É um conselho que eu tô te dando. Vai dividir voto, né? Isso não é bom. Deixa o Carlos e deixa a Carol. Beleza? Vem como deputado, sei lá o quê, né? Para você aí já era, o Amin. Para Senado, a pesquisa. Você tá atrás até de petista, rapaz. A Carol tá em segundo. Vai apoiar. Vou te falar uma coisa para você. Você dá isca a peixe que você já pegou, peixe morto? Hã? Pelo amor de Deus, rapaz. Já era, tá bom? Já era. Já se inscreveu no canal? Já curtiu? Já compartilhou aí? Se inscreveu aí? Ainda não? Me ajuda aí. Vamos para cima aí. Vamos para cima. Eu e vocês aí junto. Então é isso. Queria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse. Um grande abraço para você, tá bom? Depois a gente volta com mais informações. Lembrando que eu falei no outro canal que a Débora do Batom passou mal, foi levada ao hospital às pressas, né? Ela que enfrenta aí uma infecção urinária desde quando saiu do presídio e não melhorou ainda, né? E desmaiou, né? Se que tiver informações, eu trago para você. Forte abraço.